E nessa noite, irmãos, é uma alegria estarmos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos, nos alegrarmos com os irmãos e falarmos do amor de Deus. Glória a Deus, nesse grande culto de missões, onde já tivemos várias apresentações e já podemos contemplar e ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações. E não tem coisa melhor, irmão, do que nós estarmos no centro da vontade de Deus. Glória a Deus, porque fazermos missões, fazermos o hino do Senhor, é um desafio. Não tem algo mais prazeroso do que fazer a obra de Deus. Não tem algo mais gostoso do que fazer a obra de Deus. Mas o caminho é espinhoso, né? Glória a Deus, o caminho não é fácil. Tem desafios, tem lutas, tem tribulações, né? Mas nós também temos a certeza que Deus está conosco, né? Que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completar. Nós cremos que o dono da obra, o Senhor da Seara, Ele nos ajudará e estará conosco em todos os momentos, nos momentos de desafio que muitas vezes, irmão Silvio, nós não vemos às vezes perspectiva, mas nós confiamos e sabemos que Deus está conosco e que nós iremos vencer. Da qual a leitura oficial de hoje, que foi lido lá de Josué, quando Moisés ele morre, termina o seu ministério, a Bíblia diz que Deus levanta Josué para substituir Moisés, né? E no último versículo que o irmão leu, salvo engano, versículo 9, diz assim: não temas, não tenha temor, né? Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então Deus estava falando para Josué que o caminho, a trilha, o trabalho era desafioso, mas ele não ia estar só. Porque muitas vezes, irmão, nós temos uma falsa concepção, às vezes, que por estarmos na obra de Deus vai ser só um mar de rosas. Às vezes quem está de fora, né, vê sempre o pastor aqui bonito, de terno, né, sorridente, mas às vezes não sabe que está passando a luta, a dificuldade, né? Mas foi Deus que ordenou, né? Como disse lá, eu te ordenei a você, seja forte e corajoso, porque Deus não tem compromisso com covarde nem com medroso, né? Não te apavores, nem desanime. Por que apavorar, irmão? Porque tem momento na nossa vida, na nossa caminhada cristã, na nossa labuta, glória a Deus, ministerial, que surgem lutas, ondas, desafio, que muitas vezes, irmãos, tenta até nos desestabilizar. Mas Deus diz assim: olha, não tenha medo nem desanime. Por quê? Pois eu sou o Senhor teu Deus, e estarei com você por onde quer que você andar. Então essa é a nossa segurança, irmãos, é saber que Deus está conosco. E Deus estando conosco, irmão, nós não vamos perder, nós não vamos vacilar, nós não vamos fracassar, mas o nome dele vai ser glorificado na nossa vida. Glória a Deus. O Salmo 126, versículo 6, verso 6 diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Glória a Deus, andando e chorando. Andando e chorando, não é fácil, irmão. Muitas vezes nós choramos, clamamos, né? Sofremos, sentimos a dor, mas ele diz assim, lançando a semente, ele voltará, glória a Deus, com cânticos, com alegrias, trazendo consigo os seus molhos, glória a Deus, trazendo consigo a recompensa, aquilo que ele plantou. Então, irmãos, o Deus que nos chamou, ele é fiel, irmão, para nos capacitar, para nos dar graça, porque ele quer que tão somente nós façamos como Josué, fiquemos de pé, pronto, e aceitamos o desafio, glória a Deus, de fazer a obra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E eu queria, irmão, ler um texto com os irmãos, um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu queria a permissão dos irmãos para mim começar a ler do versículo 9, para não ficar uma leitura muito extensiva, e permita-me ler até o versículo 34. E Paulo teve à noite uma visão que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procurou partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho.
E navegando a Troades, fomos correndo em caminho direito para os Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade da parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos ali alguns dias nesta cidade. No dia de sábado saímos para fora da porta, para a beira do rio, onde julgarmos haver um lugar para oração. E assentamos, falamos com mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tírade, e que servia a Deus, nos ouviu, e o Senhor abriu o coração para que estivesse atento a que o Paulo dizia. Depois que foi batizada ela em sua casa, rogou, dizendo: se haver julgado que seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangiu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Isso fez por muitas vezes. Mas Paulo, perturbando, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus, te mando que saia delas. E na mesma hora saiu, e vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e a Silas e levaram para a praça dos magistrados. E apresentando-os, os magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam na nossa cidade e nos expõem a costumes que não é lícito receber e praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rogaram-lhes, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram à prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés nos troncos. E perto da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava hinos a Deus, e outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que o alicerce do cárcere se moveram, e logo abriram-se todas as portas e foram soltas todas as prisões. E acordando o carcereiro e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos haviam fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça mal nenhum, porque todos estamos aqui. E pedindo ele uma luz, saltou para dentro e, tremendo, prostou-se diante de Paulo e Silas e disse: tira-os para fora. Os senhores, perguntando a Paulo e a Silas: que é necessário para que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora, de noite, lavou-lhe os vargões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando a sua casa, lhe pôs a mesa na sua crença em Deus, e alegrou-se com toda a sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, esse texto que nós lemos é um texto que os irmãos já têm intimidade, já conhecem. A segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, ele recebe junto com a igreja do Senhor uma carta dos irmãos que ele abrira o trabalho na sua primeira viagem missionária. E eles começam agora a traçar e a falar que estavam surgindo falsas doutrinas, falsos ensinamentos no meio da igreja. E eles acharam por bem voltar às igrejas que eles abriram para reforçar e para doutrinar e para ensinar. E a Bíblia diz que eles se reuniram, Paulo, Barnabé, Marcos e Silas. E a Bíblia diz que eles queriam viajar junto, mas houve um desentendimento entre Paulo e Marcos, porque Paulo não aceitou que Marcos fosse com ele, porque na primeira viagem, Marcos ele tinha voltado, tinha abandonado, tinha deixado os irmãos, e ele não concordou, e de sorte que Barnabé viaja com Marcos para uma parte, e Paulo e Silas, eles descem para a Ásia.
para pregar o evangelho do Senhor. E eles começam, irmão, a visitar as igrejas que eles tinham visitado, que eles tinham congregados, que eles tinham aberto, e a Bíblia diz que Deus confirmava o trabalho. E eles viam que o Senhor era com eles e o trabalho crescia. E eles tentaram, irmãos, descer, Paulo e Silas, para a Síria. Eles foram para a Cilícia, para a Síria, para visitar a obra de Deus, as congregações, as igrejas que eles tinham aberto. E depois eles quiseram descer para a Ásia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. E por tentarem por diversas vezes, mas não conseguiram, não davam, e Paulo entendeu que Deus não queria que ele descesse para a Ásia. E à noite, o texto que nós lemos, Paulo ele teve uma visão, que um varão da Macedônia se levanta, fala com ele, e pede que ele desça, vá à Macedônia e socorra aquele povo que estava precisando. E Paulo entendeu, irmão, que Deus tinha um negócio com eles, e assim eles fizeram. O que nós entendemos aqui, irmãos, que o homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem que ter sensibilidade espiritual. O homem de Deus, o obreiro, ele tem que ter sensibilidade espiritual e tem que ter os seus ouvidos aguçados para ouvir o que Deus quer. Muitas vezes nós nos acomodamos, e é bom, irmãos, às vezes estar num lugar confortável. É bom, às vezes, estar numa igreja onde você é bem recepcionado. Como é gostoso você chegar numa igreja, como nós chegamos hoje, os irmãos nos abraçar, a gente sentir o calor, o amor, não é bom? Mas, às vezes, irmão, Deus tem desafios maiores para nós. Às vezes, nós queremos estar congregados, estarmos aqui, mas nós devemos entender, irmãos, e perceber qual é a vontade de Deus na nossa vida. Qual é o propósito de Deus na nossa vida? Glória a Deus. E nem sempre, irmão, o propósito de Deus na nossa vida significa que as coisas vai ser tudo mar de rosa, tudo bom. Porque às vezes nós temos uma falsa percepção que se Deus nos manda para um determinado local, quando nós chegarmos lá nós vamos ter as portas abertas, vamos ter um bom lugar para nós estarmos, as pessoas vão nos recepcionar bem porque foi Deus que nos enviou. E muitas vezes não é assim, irmãos. Às vezes Deus nos levanta, nos chama, nos desafia para um determinado trabalho. E às vezes quando nós abraçamos o trabalho, as lutas se levantam. Os opositores se levantam. Os Tobias, né? Os opositores à palavra de Deus, o projeto de Deus se levanta e começa a nos perseguir. E às vezes, irmão, nós não compreendemos e não entendemos. E às vezes dizemos até, meu Deus, será que essa é a tua vontade mesmo para a minha vida? Será mesmo que esse é o propósito de Deus para o Senhor, do Senhor na minha vida? Será que esse é verdadeiramente o chamado de Deus para mim? Porque às vezes o que nós queremos, irmãos, é conforto, é massagear o nosso ego, é dizer, eis aqui o homem de Deus, a mulher de Deus que Deus trouxe. E às vezes nós esperamos isso porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Então olha só, irmão, Paulo e Silas descem, obedecendo a voz do Espírito Santo, e eles vão para um lugar que eles não conhecem, e eles descem para orar, e lá ele encontra essas mulheres, e eles começam a falar, e elas começam a entender, e Deus começa a trabalhar. Elas convidam eles para estar à sua casa, eles vão, e ali começa o ministério. Eles descem para a oração, e na oração eles agora todo dia vão e encontram com essa mulher que está na praça, essa adivinha, que tinha o espírito de adivinhar, e toda vez que eles passavam, ela não proferia palavras ruins para eles, ela não proferia palavras que desagradasse, que desabonasse, que descredenciasse eles. Pelo contrário, quando ele passava, ela dizia, eis aí esses homens que anuncia a salvação. Se fosse outro, irmão, talvez dizia, oh, coisa boa, é de Deus. O inimigo está me respeitando, né? O inimigo tem que respeitar as caras mesmo, que eu sou um servo de Deus. Eu estou aqui como profeta para anunciar as boas obras. Deveria ter isso, mas irmão, veja que isso incomodou a Paulo. Paulo não se sentia bem com isso. E por diversos dias, quando ele passava, ele repetia a mesma coisa. E Paulo, pelo Espírito de Deus, que tinha um espírito de discernimento, percebeu que aquela mulher tinha um espírito imundo
Naquele dia ele não se conteve e disse: espírito imundo, sai dessa mulher. E na mesma hora a mulher foi liberta. Na mesma mulher, aquele espírito imundo sai da vida dela. E ela agora passa a viver liberta em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, irmão, quando o espírito imundo sai daquela mulher, ela não adivinha mais. Ela não mente mais. Ela não está, irmão, ela não consegue mais fazer o que ela fazia. E aquela mulher, irmãos, a gente entende que ela era uma escrava. Ela vivia para dar lucro aos seus senhores. Alguém usava aquela mulher, colocava sempre lá, para adivinhar, para mentir, para atrair pessoas, para arrecadar dinheiro. E aquela mulher dava muito lucro aos seus senhores, porque ela botava a carta. Ela prometia trazer o amor de volta em 24 horas. Ela prometia muitas coisas. Lia mão, lia isso, lia aquilo. E isso atraía os fracos, que iam para lá em busca, na ansiedade, de ter uma resposta imediata. Mas quando Deus repreende e retira o espírito daquela mulher, ela não consegue mais fazer o que ela fazia. E aqueles homens ficaram chateados com Paulo. E aqueles homens tinham certa influência e levaram Paulo e Silas até os magistrados e disseram: esses são judeus, estão na nossa cidade aqui, chegaram há pouco, e aí estão pregando um costume diferente dos nossos que somos romanos. Está perturbando, mudando, tirando aquilo que nós fazemos, mudando nossos costumes e nossas tradições. Os magistrados chamam Paulo e Silas, e sem sequer ouvi-los, questioná-los, ou trazer a um julgamento, a ouvir o contraditório, não. Manda rasgar suas vestes, coloca em praça pública e já condena a varadas. E eram 40 açoites. E Paulo e Silas tiveram suas vestes rasgadas e foram para a praça e lá receberam açoites. Não foi fácil. Você vai entender, irmãos, no texto, que quando o carcereiro leva, a primeira coisa que faz é lavar os vergões que estavam abertos, a carne deles estava estraçalhada, estavam, saindo líquido, doloroso. E aqueles homens, sem ter um julgamento, eles foram presos e colocaram no porão. Como se não bastasse ter apanhado, ter sofrido, amarraram seus pés e suas mãos ao tronco e colocaram lá embaixo, no porão, no lugar escuro, no lugar fedido, no lugar onde colocava as pessoas que iam ser mortas, no lugar onde para eles sair tinha que passar por vários portões, e lá colocaram como se fosse um grande malfeitor, um grande perigoso. Mas o que nós observamos, irmão, é que o homem que é guiado por Deus, a mulher que é guiada por Deus, ela não anda por vista. Ela não anda, irmãos, com a circunstância que está no momento. Mas ela entende que o propósito de Deus é maior do que a circunstância que ela passa, do que a situação que você está. Eis aí, irmãos, a diferença daqueles que têm segurança, daqueles que entendem, daqueles que compreendem, que obedecem o chamado do Senhor. Ele não recua. Paulo e Silas, irmãos, eu creio que ele tinha, me permita falar assim, talvez até legitimidade para reclamar, para dizer: Deus, para questionar, né? Por quê? Por quê? Nós estávamos tão bem, estávamos visitando as igrejas, nós éramos tão bem recebidos, os irmãos tão alegres, felizes conosco, nos abraçava. Olha, nós não sabia nem o que fazer. Um chamava: olha, Paulo, você hoje vai almoçar na minha casa, eu preparei um banquete. Outros: não, vai comigo, sabe? Eu ia para a igreja lotada, os irmãos sedentos de ouvir, nós pregando, nós anunciando, que alegria. E o Senhor nos trouxe para cá. Nós viemos porque nós ouvimos a voz do Espírito Santo e nós estamos aqui. E porque nós estamos fazendo a tua vontade, o teu querer, nós estamos aqui. Eu penso, irmão, que Paulo e Silas tinham legitimidade até para questionar, mas eles não questionaram. Eles não falaram. Eu imagino a dor, irmãos, frio, talvez sem roupa, que as roupas, as vestes foram rasgadas, moribundos.
feridas abertas, amarrados, não tinha nem como coçar um ao outro, nem como acariciar, não tinha, estavam lá presos. Mas eles aproveitaram a oportunidade e disseram: nós vamos louvar e nós vamos cantar ao Senhor. Glória a Deus. E no momento de dor, irmãos, no momento de aflição, no momento de desespero, talvez imaginando amanhã, talvez nós vamos ser mortos, não sei o que será. E eles agora começam a louvar a Deus. Porque o crente, irmão, ele não se desespera, ele não teme. Glória a Deus. Paulo, como bom estudioso do Torá, das leis do Antigo Testamento, certamente ele sabia do que o Senhor tinha falado a Josué: não temas, não te apavores, eu serei contigo, bendito seja o nome do Senhor. Paulo talvez tenha dito para Silas: Silas, não vamos desanimar. Glória a Deus. Aquele que nos chamou, aquele que nos ordenou, aquele que nos trouxe, ele é poderoso para fazer, glória a Deus, aquilo que nós não podemos fazer. A coisa que agora nós não entendemos, nós compreendemos, mas ele compreende todas as coisas, porque ele tem domínio de todas as coisas nos céus e na terra e debaixo dos céus. Glória a Deus. Então vamos louvar o Senhor. E eles começam agora a louvar o Senhor, eles agora começam a adorar o Senhor, eles agora começam a orar ao Senhor. Meus queridos irmãos, ali existiam muitos malfeitores, pessoas que estavam condenadas à morte, pessoas criminosas, pessoas perigosas, que estavam ali no corredor da morte, pessoas ruins, que estavam ali, mas estavam pagando justamente pelo mal que fizeram. E eles agora, à meia-noite, começam a ouvir um hino, glória a Deus. Eles agora começam a ouvir uma canção, e dizem: onde é que está vindo essa canção? De onde está vindo essa voz? De onde está soando esse louvor? Era Paulo e Silas lá no porão, louvando ao Senhor, cantando o hino de louvores ao Senhor, bendizendo ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que em vez de murmúrios, Ares canta. É um hino que tem lá o 380 da nossa árvore cristã, salvo engano. Em vez de murmúrios, cante. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo e Silas agora começam a louvar o Senhor, começam a glorificar o Senhor. E a Bíblia diz que a glória do Senhor desceu naquele lugar. E a glória do Senhor foi tão forte, foi tão presente, irmãos, que a Bíblia diz que os alicerces daquele prédio, daquela prisão, ela tremeu. Eu imagino, irmãos, a largura daquela prisão, a largura das paredes, das pedras, as correntes que prendiam, as portas, os portões, os ferrolhos. Irmão, deveria ser muito forte, deveria ser muito resistente, mas com a glória, com o poder de Deus não resistiu. E a Bíblia diz que as correntes abriram, soltou-se da mão de Paulo, dos pés de Silas, e eles agora estavam livres, e eles continuam agora a louvar o Senhor. E a Bíblia diz que aqueles presos tiveram a oportunidade de fugir, a oportunidade de escapar pelas suas vidas. Talvez algum no outro dia fosse enforcado, morto, mas eles foram atraídos pelo Evangelho, pela palavra. Eles foram atraídos por aquele louvor. Glória a Deus. Eles foram comovidos, a alma deles foram tocados pelo poder do louvor, da palavra. Entrou até a junta e medula do coração deles. Eles agora começam a entender, sem combinar, glória a Deus, mas começam a chorar. E ao encontro de Paulo e Silas, irmãos, parecia que eles tinham combinado, parecia que tinham orquestrado aquele momento, mas a Bíblia diz que eles foram descendo todos até o encontro de Paulo e Silas e começaram a ouvir, começaram a entender. A glória do Senhor se manifestou naquele lugar, a bênção de salvação, as maldições naquele dia foram quebrados, os pecados naquele dia foram perdoados. Deus operou grande maravilha naquele dia na vida de Paulo e de Silas e na vida de todos que estavam ali. O carcereiro, de certa forma, estava dormindo, mas acorda aturdamente com aquele barulho, com aquele hino. E quando ele percebe, as portas dos cárceres estavam abertas. Quando ele percebe, estava tudo escancarado. E agora ele percebe, corre, vai numa cela, não tem ninguém, vai na outra, não tem ninguém, vai lá embaixo, e ele vê e diz: agora o que aconteceu? O povo fugiu, eu vou pagar com a minha vida. Mas ele continua ouvindo o hino. Ele vai até o encontro e ele diz: não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém.
E quando ele chega lá, que ele não vê ninguém, não consegue ver porque estava escuro, ele tira a sua espada e diz: não há outra solução para mim a não ser me matar, porque para mim é muito indigno, é vergonhoso eu, um oficial, ser morto em praça pública. O que vai ser da minha família? O que vai ser dos meus? Então é melhor dar cabo logo a minha vida aqui. E ele puxa a sua espada, mas Paulo vê pelo Espírito Santo e diz: ei, pare, não te faça mal algum, porque todos nós estamos aqui, nenhum de nós fugimos, estamos aqui. Aquele homem, eu creio, irmão, que trêmulo, solta a sua espada. Ele vai até Paulo e Silas e vê todos ali sentados, chorando. Aqueles homens violentos, aqueles homens perigosos. E ele agora vê aquelas pessoas rendidas aos pés do Senhor. Ele vê agora aquele povo rendido a ouvir a voz do Senhor. E ele compreende, ele entende e diz: certamente o Deus de vocês é o Deus verdadeiro. E ele olha para Paulo e para Silas e diz: o que eu devo fazer para ser salvo? O que é necessário eu fazer para ser salvo? Para me ter essa alegria, bendito seja o nome do Senhor. Para me ter essa comunhão, essa certeza. Para me ter essa esperança que transcende o natural. Vocês eram para estar aqui lastimando, chorando, gritando, mas estão aqui louvando. E Paulo e Silas olha para ele e diz: essa é uma coisa simples, é crer. Crer no Senhor Jesus Cristo. Porque se tu teu coração tu creres e que tua boca confessares, tu serás salvo. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aquele homem naquele momento se ajoelha diante do Senhor: aceite se eu creio, mas eu quero que o Senhor vá também lá na minha casa pregar o Evangelho, pregar desse Deus. Ele pede licença: olha, vocês ficam aí um minutinho que eu vou ali com Paulo. Olha, vocês ficam, não sai daí, deixa, vai lá, leva Paulo, lava os vergões de Paulo, de Silas, põe uma capa nele. Vamos lá, Silas, vamos lá, Paulo, bate na porta, talvez a família se assuste. O que aconteceu, meu filho, que você está aqui uma hora dessa? Eu trouxe salvação, venha cá, glória a Deus. E ele leva Paulo e Silas para a mesa, para o lugar de comunhão, reúne a família. Você vê que aquele homem tinha liderança, bendito o nome do Senhor para todo sempre. Ele reúne a sua família, a sua mesa, no lugar de comunhão, leva Paulo, e Paulo começa agora a falar, começa agora a ministrar, e a Bíblia diz que todos eles creram no Senhor. Todos eles creram no Senhor, e houve salvação naquela casa. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, a palavra que Deus quer trazer para a nossa vida nessa noite é que nós não devemos temer. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Os discípulos, certa vez, Jesus manda eles anunciarem o Evangelho. Comissionado de 2 em 2, ide anunciai. Onde vocês verem um preso, liberte, um doente, cure-os. Glória a Deus. Onde você vê alguém sem esperança, traga uma palavra de esperança, de libertação. Anunciar o Evangelho, prega as boas novas. E eles foram, e eles voltaram atordoados, com medo de: Senhor, estão querendo nos matar, estão querendo nos perseguir, estão matando. Aí Jesus fala para eles: não tem mais o homem que pode matar o corpo. Só o corpo físico tem mais antes a Deus, que além de matar o corpo físico, tem poder de lançar a alma no inferno. Não tema o homem, glória a Deus, mas tema o Senhor. Meus queridos irmãos, Deus nos chamou para uma comissão, e muitas vezes hoje, irmão, nós nos acovardamos diante das afrontas. Nunca enfrentamos tantos desafios, tantas lutas, tanta afronta como nós recebemos hoje. O inimigo tem desafiado a igreja do Senhor, o inimigo tem desafiado as famílias, o inimigo tem desafiado o Evangelho, tem se levantado, irmão, com grande força para impedir a obra do Senhor. Está tramitando leis que vêm impedir até você falar e publicar versículo Bíblia. Estão querendo nos amordaçar para não pregar, não denunciarmos o pecado, porque se nós denunciarmos o pecado, nós somos intolerantes.
e estão querendo calar nossa boca. Mas só há uma coisa que liberta, é o poder da palavra. Não há outra coisa com qual o homem chega, glória a Deus, ao caminho da verdade, se não for através da palavra. É a palavra que santifica, é a palavra que liberta, é a palavra que mostra a nossa condição miserável de pecador, é a palavra que gera esperança, é a palavra que traz alegria, é a palavra que nos conduz ao Senhor, é a palavra que nos liberta, que lava nosso ser, que nos transforma e nos coloca diante de Deus. É a palavra do Senhor, e nós não devemos temer, glória a Deus. A Bíblia nos aconselha a nós falarmos em tempo e fora de tempo. Precisamos falar, anunciar, denunciar que Jesus está voltando e que Ele vem buscar uma igreja, um povo separado, santo, remido de boas obras, que Deus não tem comunhão com o pecado. Apesar de amar o pecador, de ter dado a vida pelo pecador, Ele não comunga com o pecado. Deus não tem comunhão com o pecado, e o pecado separa o homem de Deus. E só uma forma do homem se chegar a Deus for se arrependendo dos seus pecados, for reconhecendo a sua condição de pecador, for crendo no Senhor, no seu coração, e confessando com a sua boca: eu sou um pecador e sou dependente da bênção de Deus, carente da bênção de Deus, glória a Deus. E pela minha própria força, pelas minhas próprias obras, eu jamais serei salvo, que só há salvação em Cristo Jesus. E nós precisamos, irmão, não nos acovardar. Deus está diante, irmão, nesses dias, à procura de pessoas que tenham um compromisso com a sua palavra, pessoas, irmãos, que não venham simplesmente aqui ao púlpito e falar: eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera anunciar. Não, irmão, Deus quer atitude de nós. Deus quer, irmãos, que mesmo que nós sejamos apredrejados, mesmo que nós sejamos criticados, retalhados, mesmo que nós sejamos excluídos do grupo, mesmo que nós sejamos, irmãos, não aceitos na turminha onde nós estamos, que nós sejamos preteridos, mas Deus quer que nós sejamos fiéis à sua palavra. Deus conta conosco de anunciar, de mostrar, de dizer, porque foi para isso que Deus nos chamou. Então, irmão, não espere conforto, não espere tapinha no ombro, não espere afago de maneira nenhuma, mas tenha certeza que você vai andar, o inimigo vai se levantar, lutas surgirão, batalhas surgirão, afrontas, açoites, acusações, calúnia, mas não desista, não se apavore, porque assim como Deus foi com Paulo e Silas, será com você. Não desanime, anuncie, gostando ou não gostando, mas fale, pregue a palavra, interceda, denuncie o pecado. Você, na sua condição, você vai para o inferno. Do jeito que você está, você irá para o inferno. Você precisa se arrepender, você precisa se converter. Essa é a missão da igreja, e a missão da igreja não está condicionada ao representante de missão. O ID da igreja não está condicionado simplesmente ao pastor da igreja, aos obreiros, mas aí está a igreja do Senhor. Deus nos chamou e nos convocou e nos comissionou e de pregar o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Deus lhe chamou para testificar, Deus lhe chamou para testemunhar, Deus lhe chamou para anunciar, para mostrar. Você é uma carta aberta e linda. Mesmo se você abrir a sua boca, por onde você passa, alguém vê e diz: ali vai uma crente, ali vai um crente, ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus. Então se porte como uma crente, se comporte como crente. Oh, bendito o nome do Senhor. Fale como crente, não se misture, não negocie os seus valores, não negocie, glória a Deus, aquilo que Deus colocou no seu coração, os seus princípios. Você é cidadão dos céus, você é uma pessoa que Deus chamou para fazer a diferença do mundo. Então não comungue com o pecado. Não, mas eu preciso aceitar, eu preciso concordar, porque se eu não concordar eu vou ser preterido. Sofra como um bom soldado de Cristo as aflições, mas não desanime, e o Senhor vai honrar, e o Senhor vai transformar, e o Senhor vai fazer milagre. Glória a Deus, porque Ele é o dono de todas as coisas. A sua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerá diante da igreja do Senhor. O inferno não prevalecerá, irmão, não é diante do templo, não. O inferno não prevalecerá, irmão, não é diante das autoridades política ou militar, não, de jeito nenhum. O inferno não prevalecerá diante de uma igreja que está em comunhão com o Senhor, que está em oração, que está em santidade. Não há demônio que resista, não há porta que se feche
queixe diante da igreja do Senhor. Não há mal, glória a Deus, que tente impedir a obra do Senhor. Mas seja fiel ao Senhor, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, não desista. O inimigo tenta, irmão, muitas vezes afrontar até dentro da nossa casa. Glória a Deus, com nossos filhos que são adolescentes, muitas vezes chegam, irmãos, bombardeado com as ideologias. Mas nós devemos estar preparados. Meu filho, minha filha, não é assim não, é assim. Venha cá, você tem princípio. Ah, papai, mas a gente tem que concordar. É amor, é isso, é aquilo. Não, isso é uma fumaça. O verdadeiro amor, ele liberta. O verdadeiro amor, ele constrói. O verdadeiro amor, ele une. Glória a Deus. O verdadeiro amor, ele não agride a Deus, porque Deus é o amor, é a essência do amor. Bendito seja o nome do Senhor. O amor verdadeiro, ele não traz dor, ele não traz afronta, ele não traz transtorno, ele não traz confusão. Glória a Deus. E Deus, ele fez, e nós devemos honrar. Glória a Deus, a sua palavra. Então, irmão, nós não devemos nos envergonhar, porque nós temos a verdade. Nós vivemos na era do relativismo, que tudo é relativo, que não há nada absoluto. Mas a palavra de Deus, ela é absoluta. Ela foi absoluta ontem, ela será absoluta hoje, e ela será absoluta eternamente, porque a palavra de Deus diz que, glória a Deus, passa os céus, passa a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor, ele vela pela sua palavra para cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. Então entenda uma coisa, glória a Deus, você não está pregando uma palavra sua, você não está pregando uma ideologia, uma filosofia de algum filósofo famoso. Você não está pregando, glória a Deus, uma estratégia de marketing, não. Você está pregando uma palavra viva e eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que ela vai até na divisão da alma e do espírito. É uma palavra que desmonta o homem, glória a Deus, que mostra a condição do homem. A palavra que nós pregamos é uma palavra viva. Bendito seja o nome do Senhor, que tem poder de transformar a vida, que tem poder de libertar, que tem poder de curar, que tem poder, glória a Deus, de transformar um vil pecador em um cidadão dos céus. Essa é a palavra que nós pregamos. Então não se envergonhe, fale, mostre, glória a Deus, ame a palavra, viva a palavra, coma a palavra, leia a palavra, glória a Deus. Estamos vivendo uma era de crentes preguiçosos, que estão, irmão, querendo recortes de internet, recortes de redes sociais, de Instagram, de Facebook, aquelas frases emotivas. Irmão, nós precisamos meditar na palavra, ler, glória a Deus. No mundo tereis aflições, no mundo vocês vão ser odiados, no mundo vocês vão ser perseguidos, no mundo vocês vão sofrer, mas tenham bom ânimo, eu serei com vocês. Aonde vocês andarem, a luz do evangelho vai resplandecer, o pecado vai ser disperso, Deus vai desfazer a obra do inimigo, o nome do Senhor vai ser glorificado. Ele vai restaurar, ele vai salvar, ele vai curar, ele vai batizar com o Espírito Santo, ele vai trazer dons, ele vai revestir, glória a Deus, ele vai trazer esperança, sentido para a vida, porque nós vivemos numa geração perdida que não tem sentido, vivemos numa geração deprimida, vivendo numa geração doente. Por quê? Porque se afastaram da palavra de Deus, porque não buscam mais a palavra de Deus, porque não oram mais, não meditam mais. Nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para ler a Bíblia. Nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para orar. Nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para cantar. Temos tempo para tudo, mas não temos tempo para interceder. Quando nos ajoelhamos é para pedir: Deus, cura meu filho, Deus, me dá isso, Deus, eu preciso disso, Deus, abre a porta disso. Mas nós não nos dobramos nosso joelho para agradecer, para dizer: Deus, eu preciso de ti na minha vida, eu quero ser um instrumento teu no meu trabalho. Deus, eu quero ser útil. Deus, eu quero entender se eu estou no caminho certo. As coisas estão muito fáceis. Deus, eu quero saber se eu estou verdadeiramente fazendo o teu ID. Deus, eu quero saber se eu estou no caminho certo. Precisamos ter um impacto conosco, precisamos rever o nosso cristianismo, precisamos ver a nossa vida, precisamos dar uma saculejada, porque nós estamos muito acomodados, as coisas estão muito fáceis. Precisamos mudar a nossa estratégia. Nunca tivemos tantos evangélicos, mas nunca tivemos uma igreja tão pobre como nós estamos tendo hoje. Pessoas vazias,
sem doutrinas, sem conhecimento que engole qualquer coisa, misticismo, creticismo, se apegando a tudo, a sal, a pedra, a água de não sei da onde, não sei das quantas, o lenço não sei de quem. Estamos nos apegando a isso, mas há poder no sangue de Jesus. Que nós possamos nos despertar nessa noite, glória a Deus. Possamos nos despertar nessa noite, porque Deus nos chamou para um desafio. Deus nos chamou para um desafio. E o evangelho não é esse evangelho fácil não, que estou pregando aí não. Evangelho tem que ter choro, evangelho tem que ter luta, evangelho tem que ter, glória a Deus, desprendimento. Para ter evangelho tem que ter desprendimento, tem que abandonar o comodismo. Para ter evangelho tem que deixar. O jovem Henrique dizia: o que farei para ser salvo? Jesus olha para ele: tu conhece os mandamentos? Eu conheço, eu sou religioso. Mas a religião nunca salvou e nem salva ninguém, meu irmão. Não se iluda não, religião não salva não. A Assembleia de Deus tem poder de salvar você, muito menos tempo central. Não se iluda com isso não. Que a carteirinha de membro que você anda no bolso não lhe garante céu não, de maneira nenhuma. Que o conjunto que você canta também não lhe garante céu não. Você precisa ter uma vida diferenciada, precisa andar em santidade diante de Deus. Você precisa conhecer a Deus, precisa ter intimidade com Deus, precisa buscar a Deus, precisa ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas não têm mais ouvido para ouvir a voz de Deus, não conseguem distinguir a voz do Senhor. Mas a Bíblia diz: eu sou o bom pastor, aleluia, eu sou o bom pastor, e a ovelha conhece a voz do seu pastor. Você é ovelha, irmãos? Você é ovelha. Se você for, você vai conseguir ouvir a voz do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Que Deus nessa noite, irmãos, Ele possa nos dar graça. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nessa noite Ele possa abrir o nosso entendimento para nós entendermos, compreendermos. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, eu me incluo nessa fileira também de dever de despertar, de buscar, porque o tempo está curto. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o inimigo, irmão, todo dia está levando milhares de jovens à destruição, ao inferno. Todo dia tem jovens se suicidando, todo dia tem jovens se matando, todo dia, irmãos, é uma loucura. Glória a Deus. Jovens atordoados. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui eu vou no colégio da minha filha, porque a psicóloga chama e ela começa a falar da minha filha e dos demais. Olha, a gente aqui às vezes faz fila de jovens desesperados, porque não tem mais esperança. Irmão jovem que tem tudo na mão, tem um bom estudo, tem tudo nas mãos, comida, roupa, carro, não sofrem nada, mas são vazios. Não tem sentido de vida, não tem perspectiva. Por quê? Porque não tem Deus no coração. Irmão, o dinheiro não preenche nada, riqueza não preenche nada, não preenche o vazio da alma. Filosofia, ideologia, e eles andam correndo buscando ideologia, e eles andam buscando felicidade, e eles andam correndo, irmãos, atrás disso e daquilo, tentando encher o vazio do seu coração. E o diabo tem se aproveitado e tem colocado, enchido. E a igreja que está fazendo, se acovardando, sentando, não está fazendo seu papel. Mas desperta, igreja, em nome de Jesus, interceda por essa geração, interceda pelos jovens. Glória a Deus. Nós vemos aqui, irmão, na igreja aqui não é um lugar único, mas na maioria das igrejas nós chegamos, irmãos, a gente só vê irmãos mais idosos, a gente vê poucos jovens na igreja. E a igreja de amanhã, irmãos, como é que vai ser? Cadê os nossos jovens? Cadê os jovens, irmãos, que vão ser obreiros? Cadê os cantores? Cadê os pregadores? Cadê os jovens com desejo de batismo com o Espírito Santo? Cadê as crianças com desejo de palavra de Deus, de crescer? Cadê os nazireus, aqueles que Deus tem separado e dizer: eu vou fazer a diferença na minha geração? Cadê, irmãos? E de quem a culpa é minha, é sua, e a responsabilidade Deus vai cobrar das nossas mãos. Então se desperte em nome de Jesus enquanto há tempo. Se levante, glória a Deus, nessa noite, e diga: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Seja crente em crente, glória a Deus, mas não viva de aparência, porque Deus, Ele não quer, Ele não tem negócio com aparência de maneira nenhuma. Deus não se importa com a roupa que você
veste, o tamanho do seu cabelo, o que você fala ou deixa de falar. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o intuito do teu coração, com as motivações do teu coração. É isso que ele está buscando. Pessoas sinceras diante dele. Não é o super crente, porque não existe super homem nem super crente, mas é aquelas pessoas mesmo com deficiência, aquelas pessoas mesmo com fragilidade. Senhor, eu vacilo tanto, mas eu estou aqui, preciso da tua misericórdia. Senhor, eu sou tão pequenininho, mas eu estou aqui, eu preciso da tua graça. Senhor, eu estou aqui, eu sou tão limitado, mas eu dependo de ti, eu preciso de ti. É isso que Deus quer nessa noite. É Davis sem expressão, que estão por trás das montanhas, que ninguém consegue enxergar, que ninguém consegue ver, mas que é fiel ao Senhor. Deus estava procurando José da vida, que não contraria seus pais, que são obedientes e que confia na palavra do Senhor. Deus está preocupado, irmão, com Samuéis, que escuta a voz do Senhor e atende, mesmo sem compreender, mas ele diz: eis-me aqui, Senhor. Deus está procurando pessoas que estejam dispostas a fazer a sua obra. Bendito seja o nome do Senhor. Então nessa noite, em nome de Jesus, se levante e vá, e se prontifique em nome de Jesus, porque Deus vai te usar. Deus vai te usar, e quando nós assim fizermos, irmãos, Deus ele vai sarar a nossa terra. Bendito seja o nome do Senhor. Como nós assim fizermos, irmão, Deus vai trazer salvação à nossa casa, porque, irmãos, a salvação não é por hormose, não, de maneira nenhuma, mas quando eu creio, coloco a minha família à mesa, no lugar de comunhão, e eu prego a palavra e aceito, aí ele começa a vir, glória a Deus, a salvação, a alegria, a comunhão. Então faça isso em nome de Jesus. Você vai ver Deus operando, você vai ver Deus começar a fazer mover na sua vida, na sua família, no seu lar, nos seus vizinhos. Você vai ver Deus glorificar o seu nome na sua vida. Você vai sofrer, mas vai gozar, vai chorar, vai caminhar, mas você vai voltar com alegria. Glória a Deus, cantando: só o Senhor é Deus. Você vai voltar somadeando ao Senhor e glorificando a Ele pelo que Ele é, e vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por mim, grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fez o Senhor pelos meus, e por isso nessa noite eu glorifico, eu exalto e eu bendigo o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Meus queridos irmãos, o tempo já passou e eu quero agradecer a oportunidade do meu pastor pela compreensão, pelo carinho. Quero agradecer à igreja. Quero pedir, continue orando pelo irmão Felisberto, pela irmã Esther. Nós muito necessitamos das vossas orações. Glória a Deus. E nós estamos aqui, irmãos, em nome de Jesus, para caminharmos juntos e louvarmos ao Senhor. Glória, que Deus nos abençoe e nos dê graça em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.